como já viemos seguindo a sequência do Dr. Sambo, e ele mostra-se disponível a continuar, se calhar iríamos pedir que ele, em 30 minutos, complete-nos o terceiro capítulo, eventualmente sem cobrir todas as lacunas, sem querer passar artigo por artigo. Aqueles que são mais ou menos de conhecimento geral, que é a manutenção, ele vai passá-los um pouco mais, vai concentrar-se mais nas inovações. Depois, no debate interativo ou nas perguntas, o Dr. Bambe poderá acrescentar, corre um pouco mais, não só da sua experiência académica, mas também da sua experiência enquanto magistrado no foro, a experiência como procurador nas salas de crime em Luanda, não só. Bem, vamos entrar agora aqui no artigo 94, que tem a ver com a disciplina dos atos processuais. Bem, isto é uma matéria muito conhecida e já tratada nos artigos 93 e 411 do Código do Processo Penal de 1929. Bem, e devo dizer-vos que não existe uma grande diferença no tratamento desta matéria. Por quê? Porque esta matéria tem a ver com os funcionários de justiça face àquelas pessoas que perturbam os trabalhos, vamos dar, os atos processuais, os trabalhos relativos à administração da justiça. Por isso, este é um artigo de disciplina dos atos processuais. Quem conhece, aliás, todos nós, em princípio, tomamos contato com o artigo 93 e 411 e sabemos que há medidas que podem ser tomadas em relação a quem perturbar a ordem. Desde a própria detenção, desde a saída da sala, há todo um conjunto de atos que podem ser, medidas que podem ser tomadas. Aqui neste artigo 94, a única diferença que nós podemos encontrar daquilo que existe já no artigo 411 e 93 do Código de Processo Penal de 1929 é que os juízes, nos termos do Código de 1929, podiam até realizar prisão por 3 dias e podiam julgar sumariamente estes casos de perturbação. De resto, as coisas, se lerem atentamente o artigo 94, vão dar conta que as medidas que são tomadas para os perturbadores são as mesmas, com estas diferenças pouco expressivas. Depois, o artigo 95 tem a ver com o conhecido e muito falado princípio da publicidade. Este princípio da publicidade é o princípio segundo o qual o processo penal é público e sob pena de nulidade a partir do despacho de pronúncia ou tendo havido instrução contraditória que o despacho designar o dia de julgamento. Por isso, o processo é público, sob pena de nulidade a partir do despacho de pronúncia ou tendo havido instrução contraditória a partir do despacho que designar o dia de julgamento. Pronto, e a publicidade tem aquelas vertentes que nós já conhecemos da doutrina, que é a possibilidade de assistir e a possibilidade de divulgar. E a possibilidade de consultar. Por isso, assistir, divulgar e consultar. Bem, importa aqui dizer que este princípio, em termos doutrinários, e mesmo assim em termos de direito positivo, não teve grandes alterações em relação àquilo que nós já conhecíamos do artigo 407 do Código de Processo Penal de 1929. Aqui incide sobre o processo a partir do despacho de pronúncia ou do dia de julgamento. O número 1 refere que é público sob pena de nulidade. Isto é realmente uma questão que se pode reter. O Código de 1929 não se referia ao facto de ser público sob pena de nulidade. Isto cria outros
outras condicionantes e outros efeitos. Entretanto, o artigo 96, assistência ao público, atos processuais. Qualquer pessoa pode assistir em princípio aos atos processuais declarados a público por lei, com as restrições do seguinte. O juiz pode oficialmente retribuir o requerimento do Ministério Público, do assistente ou do arguido, limitar ou proibir o acesso do público a um ato processual, quando, face às circunstâncias do caso, for de recear que a publicidade ofenda gravemente a dignidade e os sentimentos das pessoas ou perturbe a normal realização do ato. Por isso, aqui não esquecer que esta é uma questão que já está também prevista no artigo 407 do Código de Processo Penal. O juiz pode proibir o acesso ao público, aliás, como se diz também aqui, quando se trata de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais. Nesses crimes, o juiz também pode limitar o acesso aos atos processuais. Atualmente, ficam interditos os menores de 16 anos na assistência dos atos processuais. Antes, era 18. Nos termos desta lei, é menores de 16 anos. Ou seja, o acesso ao público, anteriormente, era menores de 18 anos, vadios e anormais. Era esta a designação que se usava quando se estava a dizer quem seriam as pessoas que estavam interditadas de participar nos julgamentos. Menores de 18 anos, vadios e anormais. Quando não chamados a depor em julgamento. Quando não chamados a depor em julgamento. Por isso, este é o artigo 408, parágrafo 1º e número 2 do Código de Processo Penal. Portanto, vamos avançar. Depois temos aqui o segredo de justiça. Bem, o segredo de justiça parece dar sujeito a segredo de justiça até proferidos faz pronúncia, não tendo ouvido instrução contraditória, despacho, atribuição de julgamento, etc. O segredo de justiça determina a proibição àqueles que não tiverem direito a dever de estar presentes e as pessoas vinculadas a divulgarem a realização. Por isso quer dizer que este segredo de justiça hoje está regulado de forma mais moderna e detalhada. Nós, se nos recordarmos daquele segredo de justiça do artigo 13º do Decreto-Lei 35.007, o artigo 70 do Código Penal, nós vamos ver que houve realmente um grande avanço em termos de arrumação, em termos de conceito, e vamos reparar que houve, efetivamente, um grande propósito de modernização. Depois, pessoas obrigadas ao segredo de justiça, estão sujeitos ao segredo de justiça as autoridades judiciárias, os membros dos órgãos da Polícia Nacional, os sujeitos e os simples participantes processuais. Por isso, nós, se olharmos para este artigo e olharmos para o artigo 70 do Código de Processo Penal de 1929, nós vamos ver que ali dizia-se obrigação de guardar segredo dos magistrados e dos funcionários participantes no processo. Aqui, nós já temos, vamos lá, uma abordagem mais concreta. Estão sujeitos a segredo de justiça autoridades judiciárias, quer dizer que já está a tocar aos juízes, está a tocar aos procuradores e aos membros da Polícia Criminal. Quer dizer que estes operadores mais diretos da justiça são os principais, vamos lá, são os principais agentes, vamos lá, na prática do crime de segredo de justiça. Por outro lado também, o segredo de justiça era punido nos termos do artigo 290, parágrafo 4º
de 90 e do parágrafo 4 do artigo 70. O que é que isto quer dizer? Aí é que naquela altura punia-se o segredo de justiça como segredo profissional, como punição de violação ao segredo profissional. Hoje não. Hoje a justiça é um bem que é defendido, um bem jurídico que está a ser defendido, e não como segredo profissional, mas como bem jurídico, justiça. Por isso, o novo Código Penal pune, no artigo... A segunda parte do todas as pessoas que têm título consumaram isso. Sim, é verdade. Não ficamos só nós. Não ficamos só nós. Ficamos só nós. Pronto. E estão sujeitos ao Poder da Justiça, não só as autoridades judiciais, membros dos órgãos da Polícia Nacional e sujeitos e simples participantes, em geral, mas todas as pessoas que a qualquer título e por qualquer forma tomem conhecimento de elementos do processo protegidos por segredo de justiça. Isso já tem a ver com jornalistas, tem a ver com aquelas pessoas que tomam conhecimento, embora não tenham sido elas a ir, vamos lá, a ir tomar contacto com o processo, mas acabaram por tomar conhecimento. Logo, se elas divulgam, estão a violar o segredo de justiça. Pronto, mudando então para... Muito bem. Depois, a divulgação de elementos do processo cobertos do segredo de justiça. A autoridade judiciária competente pode, através do despacho fundamentado, ordenar ou permitir que o conteúdo de um ato processual ou documento sujeito a segredo de justiça sejam dados a conhecer a determinadas pessoas. Bem, esta formulação importa dizer que já existia no artigo 74 do Código de Processo Penal de 1929, permitia que o juiz autorizar a publicação de atos ou documentos em segredo de justiça. Agora não é o juiz, agora é a autoridade judiciária. E hoje, quando falamos de autoridade judiciária, já não estamos a falar apenas no juiz. Estamos a falar no juiz, estamos a falar no Ministério Público, no procurador. E aí importa também vermos aqui o número 3, que é o segredo de justiça não impede que, a requerimento de pessoas publicamente postas em causa, ou para garantir a tranquilidade pública e a segurança de pessoas e bens, a autoridade judiciária competente preste esclarecimentos públicos sempre que estes forem necessários ao estabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação. Por isso, sempre que a autoridade judiciária, a autoridade pública, prestar esclarecimento sobre um processo não prejudicando a investigação, estamos a ver que está a ser feito a bem da justiça e a bem da prevenção à criminalidade. Por isso, podemos passar à frente. Artigo 100, outras limitações de segredo de justiça. Pronto, a autoridade judiciária competente pode autorizar a passagem de certidões. Isto também já é uma coisa que estava na previsão do artigo 73 do Código de 1929. Se nós lermos o número 2, a linha A, já podia emitir documentos para pedidos de indenização. Vamos ver por isso. E são pedidos que podem ser feitos no âmbito do processo e que podem ser autorizados pelo juiz. Por isso, vamos passar à frente. Depois, divulgação de atos pela comunicação social. Os meios de comunicação social podem, dentro dos limites da lei, proceder à cobertura de atos processuais que não se encontrem sujeitos à segredo de justiça e a divulgação circunstanciada do respectivo teor. Não é permitida a reprodução de peças processuais ou documentos juntos do processo, onde, antes de ser proferida a sentença. Bom, no fundo, é para dizer que a comunicação social tem limites. Dentro dos limites da lei, proceder à cobertura dos atos processuais
que não se encontrem sujeitos a segredo de justiça. Depois, isto como é uma previsão que já está também no artigo 74 do Código de Processo Penal de 1929, é uma questão só de... Aqui, vamos ver aqui a linha B, o registro de imagens, a linha B do número 2. Porém, não é permitida o registro de imagens, tomada de som e a respectiva transmissão referente a qualquer ato processual, nomeadamente audiência de julgamento, salvo se forem autorizados pelo juiz e a pessoa a que a imagem e o som se referem não se opuser. Depois tem C, que é para o número 2C, que é publicação da identidade de vítima, das vítimas, dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, a honra e a reserva da vida privada, exceto se o crime tiver sido praticado através do órgão da comunicação social ou se a vítima expressamente consentir na revelação da identidade. Agora, o número 4 diz que não é, do mesmo modo, permitida a publicação de conversas ou comunicações interceptadas no âmbito do processo, salvo se estiverem sujeitos a segredo de justiça, não estiverem sujeitos a segredo de justiça, e, ao mesmo tempo, os respectivos intervenientes autorizarem a publicação. Por isso, se não houver estas condicionantes, não é permitida a publicação de conversas ou comunicações interceptadas. Vamos avançar. A consulta, o processo, a obtenção de certidões para sujeitos participantes. Bom, esta é uma questão que também já está prevista no número de 1 e 2 do artigo 70, também no parágrafo 1º. O Ministério Público pode indeferir, porque isto importa aqui de ler uma parte importante aí. Durante a fase de instrução preparatória, o arguido do assistente ofendido, o lesado, e as entidades de responsabilidade meramente civil podem requerer a consulta do processo e dos elementos que o formam, as respectivas cópias de registrados. O Ministério Público pode opor-se ao requerido se entender que a pretensão do requerente pode prejudicar a investigação dos factos objeto do processo, o apuramento da verdade ou os direitos dos participantes processuais ou das vítimas. Depois, se o requerimento for deferido aos sujeitos participantes que o aluno número 1 pode consultar a favor. No fundo, é apenas para se fazer referência aqui à consulta do processo e a obtenção de certidões por sujeitos participantes processuais. Podemos avançar. Artigo 103, a consulta do processo são certidões por outras pessoas. Qualquer pessoa que tenha e alegue interesse legítimo pode requerer consulta, desde que não se encontre em processo em segredo de justiça. Isso é lógico. Não tem segredo de justiça, pode fazer este pedido. O requerimento é dirigido ao juiz, que decide por despacho. Pronto, a autorização para a consulta do processo ou para passar de cópia é dada na condição do requerente não divulgar os atos processuais. Por isso, isso são processos fora de segredo de justiça e esta consulta já estava prevista no artigo 72, 72º, do Código de Processo Penal de 1929. Depois temos aqui o juramento. Bem, o juramento, vamos lá ver. Esse juramento, as testemunhas, os peritos, os intérpretes são obrigados a prestar juramento perante as autoridades judiciárias ou órgãos de polícia criminal. Por isso, esta questão do juramento já todos nós conhecemos. As leis que estão em vigor, que vêm de trás, já tinham um juramento. Aliás, basta vermos o artigo 96 do Código de Processo Penal de 1929. Só que uma questão, na altura não se chamava juramento, chamava-se compromisso de honra. É como o Código estabelece, não diz juramento, mas é a mesma coisa. Depois, o juramento era perante o juiz. Agora é perante as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal. Não sei se está a ver a questão. Antigamente o juramento era só perante o juiz. Agora é perante
os órgãos judiciais e os órgãos que não. Depois ficou consagrado o modo como cada participante processual deve prestar o juramento. Depois, essa é a arrumação já que este artigo tem. Depois, advertir das consequências do juramento falso. A recusa do juramento é a recusa de depor. Depois, o juramento só se presta uma vez no processo. Isto é importante. Diz no artigo 6 que o juramento, uma vez prestado, não necessita de ser renovado na mesma fase processual. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas vão ouvir, ficam a jurar toda vez que vai dizer, jura mais uma vez, toda vez vai jurar, eu juro, dizer a verdade e somente a verdade. Agora, ficou estabelecido que jurou uma vez, está a jurar. Depois, não presta juramento o arguido. Embora pareça uma questão muito óbvia, mas o certo é que a nossa lei nunca disse isso. Não sei se o Procurador-Geral sabe disso. A nossa lei nunca disse que o arguido não presta juramento. Acho que a doutrina é que resolveu isso. Porque agora temos mesmo ali a dizer que o arguido não presta juramento. Aliás, temos o caso nos Estados Unidos da América, do Bill Clinton, que prestou juramento como arguido, e aquele juramento, como foi falso, podia levar à cadeia. Aqui não temos isso. Aqui o arguido não presta juramento. Depois, não presta juramento também os assistentes, as partes civis, não presta juramento também os declarantes, não presta juramento os peritos e intérpretes, mas aí cuidado, não são todos peritos e intérpretes, são os peritos e intérpretes que forem funcionários públicos. Esses não prestam juramento. Agora, forma dos atos processuais. O problema da língua. A língua é o português, já sabemos. É do mesmo modo nomeado de intérprete para traduzir os documentos inserados. Há intérprete para a língua, para fazer tradução de quem fala. E aqui uma inovação interessante deste artigo é que tem tradutor também para ler os documentos. Não é só tradutor para a língua, mas para ler os documentos. Bem, depois, a língua é o português. Anteriormente, isto estava regulado no artigo 68. Anteriormente, sim, da Lei 18/88, que era a Lei do Sistema Unificado de Justiça. Depois, nomeação do intérprete estava regulada no artigo 260 e 235 do Código de 1929. O intérprete para documentos, artigo 105, é uma inovação, o artigo 105. O artigo 98, número 3, diz que a falta de intérprete, quando necessário, é uma novidade relativa. Por isso, isto já do Código de 1929, que há esta nulidade por falta de intérprete quando necessário. O intérprete é nomeado pela autoridade judiciária ou pela polícia criminal que presidiu o ato. Por isso, quem nomeia o intérprete que vai traduzir lá o testemunho, o réu, etc., vão dizer, é precisamente quem chama o intérprete é precisamente a autoridade judiciária e a polícia. Há ali uma questão que parece importante, que se fala, diz que no caso previsto no André é nomeado sem encargos para a pessoa que não sabe falar a língua portuguesa e não a compreender um intérprete idóneo. Depois diz, as pessoas que intervêm no processo do 2 e não falarem e não compreenderem bem o português, podem exprimir-se na respectiva língua materna ou em outra que falarem e compreenderem bem. Quer dizer que, se não sabe português, fala o teu quimbundo. Não sabe quimbundo, fala outra língua que você compreende. Vamos ver. Depois, artigo 106, declarações do surdo, mudo e surdo-mudo, e surdo e do mudo. E do surdo-mudo. Pronto. As declarações do surdo-mudo devem ser observadas nas seguintes regras. Ao surdo-mudo formulam-se perguntas por escrito, etc. Responda. Pronto. Isso é a forma como se faz o interrogatório do surdo-mudo. E do surdo, do mudo e do surdo-mudo. Depois,
temos ali, isto está previsto no artigo 230, número 2 do Código de Processo Penal e no 260 do Código de Processo Penal de 1929. Por isso, aqui está mais bem estruturado, mas já existia essa previsão. Vamos avançar. Artigo 117, forma dos atos processuais. Os atos processuais escritos, incluindo servidões, devem ser redigidos em letra perfeitamente legível, não contendo estrelinhas, rasuras, etc. Eu não vou ler mais isso, porquê? Porque isto está tudo escrito nos artigos 79 do Código de Processo Penal de 1929, 79, artigo 80, artigo 81. Mesmo as questões relacionadas com, por exemplo, está ali, podem, na redação dos atos, no 2, podem, na redação dos atos, ser utilizados meios mecânicos, processadores de texto. Isto está no artigo 107. 107, 2, 3, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Por isso, vamos avançar. Artigo 108, assinatura. O auto escrito que tiver referência, o auto escrito a que tiver de referir-se a um ato processual, mesmo quando interrompido para continuar posteriormente e depois lido, assinado por quem a ele designar, pelos respectivos participantes, etc., que deve ser assinado. Isto está no artigo 78 do Código de Processo Penal, 1929, mutatis e mutandis, com as devidas adaptações. Depois tem ali uma questão importante, é proibida a chancela. Não se pode chegar ali como a chancela está assinada. Tem que ser a assinatura mesmo, com o punho. E não existem muitas alterações sobre o caso. Agora, a oralidade. Pronto, houve aqui um aprimoramento nesta oralidade dos atos, salvo se a lei estabelecer de forma diferente, os depoimentos e as declarações prestadas oralmente não são prestadas oralmente, não sendo, sem prejuízo do disposto do número seguinte, permitida a sua substituição, a leitura de textos escritos previamente lá. Isto já está a começar a estar garantido está no artigo 466 do Código de Processo Penal, está no número 6 da Lei 20/88. Aqui não permitimos auxiliares de memória, escritos, etc. Artigo 109. Não, aqui, não, e mais, aqui está escrito, não permitido, não, são permitidos, peço desculpa, aí há um erro, onde está não permitidos, aqui são permitidos auxiliares de memória, isto quando as pessoas são ouvidas, às vezes vão com documentos escritos, e então a única coisa que o instrutor, ou que o procurador, ou que o juiz tem que fazer, é ver se aquilo foi escrito mesmo por ele, como tópico de memória, ou se é uma coisa que um ou outro escreveu para ele vir editar. Está vendo? Vamos avançar. Depois temos os atos decisórios. Pronto, os atos decisórios de juiz têm muitas formulações. A doutrina traz-nos muito sobre isso. Tem as despachos, as sentenças, os acórdãos, Ministério Público, isto o juiz. O Ministério Público tem os despachos. Depois, nós, quando estudamos a doutrina, ainda havia mais despachos de justiça, despachos de jurisdição, despachos de formulários, despachos discricionários. Isto no artigo 669 do Processo Civil, que era subsidiariamente utilizado. Por isso, isso do despacho do artigo 110 é uma questão que é nova, né? Podemos dizer que se consagrou, não tínhamos isso no Código, não tínhamos coisas diferentes, por isso é um artigo para se reter como coisa nova. Entretanto, o artigo 111, disposições memoriais e requerimentos. O arguido e os tantos intervenientes processuais podem, em qualquer fase, apresentar exposições memoriais. Quer dizer que isto é a possibilidade que tem o arguido, os tantos intervenientes, de apresentar exposições memoriais, requerimentos, até que se mantenham no âmbito do objeto do processo ou que tenham por finalidade a salvaguardar os seus direitos fundamentais. Isto já está previsto no artigo 13 do Decreto-Lei 35/2007. Esta possibilidade que tem as partes de apresentar memoriais aos órgãos judiciais. Vamos passar a parte. Depois, o artigo 112,
os atos processuais são documentados através de um auto, salvo-se a lei de outro modo for estabelecida. Pronto, isto também não é preciso muita coisa. Os atos processuais normalmente são, vamos lá, documentados, são como é que vamos dizer, exprimidos através de autos. Auto de, por exemplo, sim, a expressão dos atos é o auto. Auto de notícia, auto de, agora não me está a vir outras ideias, mas tem muitos autos. Auto de, não interessa, pronto. Tem os autos externos, mas pronto, aqui o que interessa são os autos. Depois, importa dizer aqui que consagrou-se o número 2 do artigo 112, a definição de auto e de ato que apenas pertencia à doutrina. Por isso, normalmente, só doutrinariamente é que nós tínhamos essa definição e agora está aqui. O que é o auto e o que é o ato. Vamos avançar. Artigo 113 é a questão de, nos atos processuais simples, a autoridade judiciária pode permitir uma súmula em vez de um auto. Por isso, isto parece-me inovador. Vamos avançar. Artigo 114, o conteúdo do auto. Além dos requisitos de forma previstos para os autos vão ter, identificação das pessoas, as causas, quando conhecidas, da ausência das pessoas convocadas, descrições, etc. Bem, os requisitos o conteúdo do auto. O conteúdo do auto encontra-se no artigo 166, se formos a falar do auto de notícia, no número e também no número 2 do artigo 144. Isto do Código de Processo Penal de 1929. Os factos escritos fazem fé em juízo. Eram aceitos como verdadeiros antes da presunção de inocência, etc. Hoje são apenas um juízo de probabilidade. Então, é para dizer que os autos já estão previstos no artigo 166 e no 214. O Código de Processo Penal de 1929 não estabelece um estilo de padrão de auto, mas os requisitos individuais de alguns autos em particular. Depois, artigo 115, redação do auto. O auto é redigido pelos funcionários de justiça ou da Polícia Criminal sob direção da autoridade judiciária. O auto pode permitir a intervenção de técnicos estranhos. Muito bem. Por isso, é só avançar. 116, registro e transcrição. Quando forem utilizados meios técnicos de registro, diferentes da escrita comum, nomeadamente meios estenográficos, estereotípicos, gravações magnetofónicas e audiovisuais, o funcionário que deles se tiver socorrido, ou na sua falta ou impossibilidade, pessoa idónea procede à transcrição das declarações. É só para dizer que, quando se usam esses meios de estenografia, estereotipia, gravações magnetofónicas ou audiovisuais, normalmente tem que haver um técnico que vai lá também conhecer o assunto. E tem sido permitido isso. É só para dizer isso. Artigo 117. Os autos ou peças processuais perdidos, extraviados e distribuídos. Bem, aqui nós sabemos, e todos os operadores de justiça, sabem que esta problemática dos autos e peças processuais perdidos, extraviados e destruídos é uma questão muito corrente e que, ao nível do Código de 1929, era tratada a nível de um processo especial. Aqui nós colocamos, colocamos com subsidiariedade no processo civil. Ou seja, ele, em vez de ser regulado no processo penal, como sempre foi, processo especial, processo, chama-se processo para reforma de processos perdidos, extraviados, destruídos. Ele agora passou a ser regulado pelo processo civil. E importa aqui dizer que, se o original da sentença ou de outro auto processual for, por qualquer razão,
destruído, total ou parcialmente, ou se extraviar e não for possível recuperá-lo, qualquer cópia autêntica tem um valor original. Original, esta formulação é do artigo 618 do Código Penal de 1929, que será produzido aqui. Depois, a reforma dos autos perdidos, extraviados e destruídos. Aqui, para quem é jurista, sabe muito bem que isto era um processo especial. Agora, isso tem uma regulamentação que depois nos leva ao processo civil. Não sei se foi melhor a solução ou se foi pior a solução. Não sei se teria sido melhor, mas hoje já não é fácil contestar isto. Não seria haver aproveitado a solução do processo penal, mesmo não sendo um processo especial, deixando de ser processo especial, do que dizer que a reforma dos autos é feita subsidiariamente na base do processo civil. Até o que ficou. Mas esta está previsto no artigo 617 como processo especial da reforma de autos perdidos, extraviados e destruídos, corre em primeira instância. O número 4 diz que a reforma segue os termos previstos na lei reguladora do processo civil com as modificações das alinhas seguintes. Na conferência intervém o Ministério Público, o arguido, o assistente, a parte civil, etc. Pronto, isto aqui para dizer que é o processo da reforma já conhecido, só que agora com essa subsidiariedade. Depois, aqui temos o tempo da prática dos atos processuais. Quando podem ser praticados os atos processuais? E aqui diz que os atos processuais praticam-se em regra nos dias úteis, às horas normais de expediente, do serviço de justiça e fora do período de férias judiciais. Podem ser praticados fora de horas de expediente, mesmo nos sábados e nos domingos e feriados, e dias de tolerância de ponto, os atos processuais relativos a arguidos detidos ou presos, ou indispensáveis à garantia da liberdade das pessoas. E os atos relativos a processos sumários. Bom, vamos ver. Esta disposição, que é importante dizer-se que é já uma síntese dos artigos 75, 76 e 77 do Código de Processo Penal de 1929. Isso não é novo, isso que há atos que podem ser praticados ao sábado e ao domingo, etc. Nós já sabemos que... Agora, ali parece um acréscimo, que é o processo sumário. Eles aí dizem que o processo sumário também já está naquele tipo de atos emergentes que pode ser no sábado, no feriado. Aí já está consagrado. Vamos avançar. Depois, quando se pode praticar, efetuar interrogatório do arguido? Quando não se pode. O interrogatório do arguido não pode ser efetuado sob pena de nulidade entre as 0 e as 7 horas da manhã. Isso quer dizer que à noite, na calada da noite, não se pode fazer interrogatórios ao arguido, na calada da noite. Salvo quando, em ato seguido à detenção, o arguido solicitar, ou quando se trata de criminalidade violenta altamente organizada, crimes de terrorismo, organização terrorista, e houver fundada suspeita da prática iminente de crimes suscetíveis de pôr em risco a vida e a integridade das pessoas. Depois, aqui importa também dizer que o interrogatório do arguido tem duração máxima de 4 horas. Só 4 horas. Só podendo ser retomado uma vez só em cada dia. Depois de um intervalo de 2 horas e com o mesmo limite de duração. Tratando-se de criminalidade complexa, os períodos de duração máxima do interrogatório são acrescidos de 1 hora. E para terminar, são nulas, não podendo ser utilizadas como prova das declarações prestadas para além dos limites previstos no 1 e 2. Quer dizer que, quando o interrogatório não for feito desses termos, são nulas como provas e não podem ser utilizadas como provas as declarações. Por isso, mas aqui importa dizer que o interrogatório do réu está previsto no nosso Código de 1929
no 253, 261, 425 do Código de 1929. Depois tem a inovação que está aí, que é o interrogatório do arguido, que está no 1, 2, 3, onde nós vemos que há muitas cautelas em relação a este tipo de interrogatório. Vamos avançar. Contagem de prazos. Bem, os prazos processuais são contínuos e começam a ocorrer independentemente de qualquer formalidade. Bem, eu quero só dizer o seguinte, em relação à questão dos prazos. Embora isso seja uma matéria muito interessante, mas todos nós conhecemos a matéria dos prazos muito bem. Por quê? Porque, embora ela tenha sido até hoje uma matéria que nós estudamos com a subsidiariedade do Código de Processo Civil, no artigo 144, mas o certo é que quase todos os operadores de justiça, em princípio, têm sabido, vamos lá, ou têm tomado contato com a forma como os prazos correm. Mas vamos só um exemplo. Os prazos processuais são fixados em horas, em dias, em meses e anos, segundo o calendário em vigor. O prazo que terminar num sábado, num domingo, num dia feriado, de tolerância de ponto ou em período de férias judiciais, é transferido para o primeiro dia útil seguinte. Pronto, e daí em diante, isto está tudo previsto já no artigo 144 do Código de Processo Civil, não é penal, civil. Por isso não é bom esquecer. Por isso, isto aqui houve uma transposição do artigo 144 aqui para o novo Código, mas naturalmente de forma melhorada. Depois temos aqui o prazo para a prática de atos de passagem de mandato. Isso, aqui diz-se que o prazo para a prática de um ato são 8 dias. O prazo para os funcionários de justiça lavrarem os termos do processo e passarem mandatos é sem prejuízo do disposto no número seguinte ou prazo diferente a ser estabelecido, é 2 dias. Por isso, o funcionário de justiça tem prazo de 2 dias para passar os mandatos. Os funcionários de justiça lavram os termos e passam os mandatos imediatamente. É bom ter isso em conta. O número 3, os funcionários de justiça lavram os termos e passam os mandatos imediatamente e com prevalência sobre qualquer outro serviço, no caso de haver arguidos detidos ou presos e o prazo fixado no momento anterior poder afetar a privação. Por isso, no fundo, nós no artigo 94 e 95 do Código de Processo Penal de 1929, nós temos já esta formulação, assim, mutatis mutandis, vamos tendo esta formulação, de que há prazo para os atos processuais, que há prazos para a prática dos atos, há prazo para os mandatos. Já temos isto, só que houve uma dilação de 5 para 8 dias. Houve uma dilação. Os atos de secretaria mantiveram-se 2 dias, os da secretaria, há um prazo de 2 dias, e os atos dos magistrados, para a passagem de mandatos, que são de 8 dias. Por isso, sobre isso, já sabemos. Depois, renúncia do recurso. Aqui é só para dizer que, do decurso do prazo, que é possível renunciar, não só tem um prazo de 20 dias. Pode renunciar ao prazo, não quero 20, quero 10. Isso é possível. A renúncia de prazo é uma inovação da lei do artigo 123. Pode-se recusar. Depois, o artigo 24, a prática do ato fora do prazo. Pronto. Nós sabemos que isto já vem do artigo 145 do Código de Processo Civil. E então, o que é que diz? Diz que, no artigo 124, que no decurso do prazo concedido para a prática de um ato processual, primeiro, o decurso já extingue o direito de praticar, quer dizer que se ultrapassa o prazo, extingue o direito, aquilo que nós chamamos de preclusão, preclude o direito de praticar o ato.
Depois, número 2, o ato pode, mesmo depois de concluir, pode, porém, ser praticado fora do prazo, em caso de justo impedimento. A pessoa tem que justificar que houve um justo impedimento. Mesmo depois disso, independentemente do justo impedimento, o ato ainda pode ser praticado no primeiro dia seguinte, primeiro dia útil seguinte, ao termo do prazo contra um depósito de um valor ou uma multa equivalente a 500 unidades de referência processual. Por isso, ainda extinguiu, mas depois ainda tem o justo impedimento, pode justificar. E se ainda não, se isto não resolver, ainda pode praticar o ato no seguinte dia, no primeiro dia útil, ou melhor, no primeiro dia útil seguinte, mas aí já com um depósito de valor. O justo impedimento, pronto, já está, é uma coisa que está estabelecido no artigo 146, não vou agora voltar a falar do que é o justo impedimento, mas aí diz que considera o justo impedimento para efetuar o facto não imputável ao interveniente processual que o impediu de praticar dentro do prazo do ato processual. Por isso, isso é o justo impedimento, que está previsto no artigo 146, no 1 do Código de Processo Civil, não penal, civil. Mas depois leiam melhor. Depois, aqui temos, no capítulo 4º, capítulo das notificações. E aí vamos então ver objetivos da notificação. Bem, é um capítulo que concentrou, e aqui importa dizer que nós não temos, no Código de Processo Penal de 1929, não temos nenhuma organização do tipo. Vamos lá, um capítulo que concentra tudo aquilo que diz respeito a notificações e comunicações. Aqui temos que é o capítulo 4º, é o capítulo que nos, vamos lá, tudo que diz respeito a notificação, objetivos da notificação, como se faz a notificação, a quem se faz a notificação, está tudo aí. E então, nos objetivos da notificação, diz que a notificação é o meio habitual de comunicação de atos processuais e utiliza-se para ordenar a comparência de pessoas perante o serviço, para convocar alguém, para dar a conhecer o conteúdo. Mas esses são os objetivos da notificação. Aliás, nós não temos um artigo paralelo a este. Esta é uma arrumação que podemos dizer inédita, criativa, inédita, heurística, que este novo código nos apresentou. Vamos andar? Entretanto, artigo 127. Formas de notificação. As formas de notificação, embora estejam muito bem arrumadas aí, mas estão previstas dos artigos 24, 27, 83, 85. Por isso, é só para dizer que estas formas de notificação estão disseminadas pelo Código, enquanto aqui nós encontramos todas organizadas e perfiladas. Nós, no Código de 1929, temos as formas de notificação disseminadas pelo artigo 24, artigo 27, artigo 83 e artigo 85 do Código de Processo Penal de 1929. Por isso, esta é a única diferença e por isso é que ali temos o título de arrumação. Quer dizer, que se arrumou uma questão que estava anarquicamente apresentada. Notificação ao advogado, isto está previsto no artigo 84, não mudou muito. Não mudou muito para o artigo 130, convocação para os atos processuais, e 127 para as formas de convocação, mas não há muita diferença do que está no artigo 84, por isso podemos, as formas que se notifica o advogado, penso, mutatis mutandis,
aliás, pode-se ver, número 2, notificação também pode ser feita a respeito no escritório, na pessoa do empregado, né? Por isso, são coisas que os operadores de justiça já têm isso como rotina. Vamos continuar. Depois temos o artigo 129, que é a notificação do Ministério Público. As notificações do Ministério Público são efetuadas por termo. Pronto, isto também acho que não custa nada perceber. Os termos de formulário, termo de vista, termo de referente, termo de conclusão, termos de recebimento, são termos formulários. Por isso, muito mais que isso não é necessário. Depois, 130, convocação para atos processuais. Para convocar uma pessoa para comparecer a atos processuais que não seja arguído, pode ser utilizado o meio idóneo destinado a pode ser aqui o uso do telefone. Aqui pode-se convocar por telefone, que não deixa de ser uma grande inovação, porque o Código de 1929 não tem lá nenhuma disposição que diz que eu posso ser convocado por telefone ou notificado não, mas aqui pode. Diz que, no número 2, que a convocação pode fazer-se por telefone com o mesmo valor da notificação, sempre que houver urgência, justificar, etc. Por isso, o que importa dizer é que o telefone é um meio moderno, mas não é tão moderno assim, né? Mas que entrou agora para também os meios os meios que podem ser utilizados para notificações. Vamos já avançar. Notificação por via postal. Não vou falar disso porque o artigo 83 é prenhe nesse tipo de explicação. O artigo 83 do Código de Processo Penal de 1929. Vocês façam, e eu até quero recomendar isto a todos que me estão a ouvir, que é muito bom fazer a confrontação, porque vocês vão chegar à conclusão que há muita inovação, há muito aprimoramento, muita arrumação, mas também há muita coisa que se manteve, porque eram coisas que tinham o seu valor e que respondem às necessidades comuns e permanentes de quase todas as sociedades. Então, mantiveram-se. Por isso, aqui é só o artigo 83 e está o problema resolvido. A notificação por via postal. Depois, artigo 182, notificação em casos especiais. Esta notificação dos casos especiais tem mais a ver notificação aos presos, notificação a funcionários públicos. Mas isso também, a notificação aos presos, também já estava previsto isso. É uma notificação que existe sobre pessoa presa e funcionário público. A notificação dos funcionários públicos está no artigo 72, como a gente vê, que está ali, mas mas é por requisição, como se vê ali em cima. No número 1, a notificação de pessoa presa é requisitada ao diretor do estabelecimento prisional e efetuada pelo funcionário que ele designar na pessoa de notificar. Depois fala na notificação do funcionário público, que diz que a notificação ao funcionário público ou agente administrativo pode fazer-se por qualquer dos meios estabelecidos no artigo 127. O 127 é o que fala da notificação pessoal por postal e eletrónica. 27, ou por requisição, ou respectivo serviço, não necessitando, porém, a comparência do notificado de autorização do respectivo superior. Quer dizer que eu sou notificado pela Justiça, não preciso ter autorização do meu chefe para comparecer junto à Justiça. Mas aí vocês não se esqueçam, por favor, que tomem contato com o artigo 85, que é muito rico neste tipo de explicação a nível de notificações em casos especiais. Artigo 85, Código de Processo Penal de 1900. Sim, mas já está quase a abrir. Já está. Depois, a notificação edital, eu que já nem falo de decisão edital, está no 105, já existia, está no 564 do Código de Processo Penal. Depois, o recurso à força pública, também, olha, é uma coisa que
Nem vale a pena explicar em que situações é que os funcionários de justiça e os tribunais recorrem à força pública, porque está no artigo 93, parágrafo 1º, artigo 177, artigo 303 do Código de Processo Penal de 1929. Por isso, não vou ater a esta realidade já muito conhecida. Depois, temos a falta de justificação, falta injustificada de comparência. Por isso, quem devidamente notificado não comparecer no dia e hora, local designados, e não justificar a falta nos termos do artigo seguinte, é condenado com a quantia a fixar entre 204 a 1022 unidades de referência processual. Por isso é condenação. Não esquecer que nós já tínhamos esta condenação no artigo 91 do Código de Processo Penal de 1929, em que dizia que a falta de comparência justificada está regulada e que condena a multa de 100 a 1000, mas é multa a dia, essas multas são por dia, e indemnização. Pronto, por isso é para dizer que não é coisa nova. São unidades de referência, né? Ali é unidade de referência, mas aí no nosso não. O nosso é quanto? O nosso é quanto? Ali, agora ficou unidade. Mas aquele é quanto? 100 kwanzas, a 1000 kwanzas, mas é por dia. Por isso, 40 dias de multa dá 1000 entre isto. Pode ser 500 kwanzas a pagar durante 30 dias. Depois, artigo 136, justificação da falta de comparência. A forma de justificação da falta de comparência está consagrada no artigo 91, com mais desenvolvimento e arrumação. 91 do Código de Processo Penal. Por isso, acho que não faz sentido estar a espraiar nesta falta nessa justificação de falta de comparência, porque está muito explicada, não só num código como no outro. Depois, aqui temos a comunicação entre os serviços de justiça e outras autoridades. Por isso, aqui já estão, na ribalta, são chamadas a colação o mandato, que aí diz, mandato, quando na prática de um ato a uma entidade com um âmbito de funções situado na área de competência territorial da entidade que deu origem, é mandato. Carta precatória, quando solicitar a prática de um ato fora dos limites da linha anterior, mas no território nacional. Depois tem a carta rogatória, quando solicitar a prática de um ato no estrangeiro. Agora, penso eu que é muito importante esta formulação, porque nós não tínhamos. Todos nós andávamos a fazer cartas rogatórias, precatórias, etc., mas sem ter um suporte a nível de direito positivo. Era só doutrina. Depois, nulidades. Pronto. Formas de invalidade dos atos processuais. Finalmente, já estamos. Entretanto, pronto, aqui, quantas nulidades, isso é uma coisa que a gente estudou muito já, e muitos de nós até tiveram muitas horas para conseguir perceber os problemas das invalidades e das nulidades. Mas pronto, ao menos, aqui diz, a menos que sejam juridicamente inexistentes, os atos processuais praticados em violação ou sem observância de lei processual, penal, de regulação nulos. Pronto. Isso quer dizer que todo o ato praticado com violação de lei é nulo. Só irregular, sim, porque ou irregular, sim, não ou irregular. Entretanto, isto está estabelecido. Pois, a legalidade das nulidades. Quer dizer que os atos processuais que se refere ao artigo anterior só são nulos quando a lei expressamente combinar. Quando a lei diz, você se faz interrogatório sem advogado, é nulo. Aí pronto. Se não disser a irregularidade, é irregularidade. Pronto. Acho que aqui podemos avançar. Nulidades insanáveis. Isto, para sermos claros, isto está no artigo 98, 99 e 100 do Código de Processo Penal de 1929. E está tudo da mesma maneira. Tem as nulidades
insanáveis, que são as absolutas, que nós ali chamamos absolutas. As nulidades sanáveis são nulidades relativas. E as simples irregularidades, está tudo igualzinho. Só que eles mudaram só o nome. Chamam nulidades insanáveis, sanáveis e simples irregularidades. Nós chamávamos absolutas, relativas e simples irregularidades. É tudo igualzinho. Agora, tem ali umas coisas que é importante ver com atenção, porque há ali alguns mutatis mutandis, que é, quer dizer, nulidade insanável, a falta de número legal de juízes ou violação das normas que regulam a Constituição do Tribunal. Nós tínhamos a falta legal de juízes como nulidade absoluta. Quando faltasse o número, a composição de juízes, mas já não as normas que regulam a Constituição do Tribunal. Isso já não era... Por isso, há ali pequenas nuances que é necessário ver com alguma atenção sobre as subtilezas, mas que está mais ou menos tudo igual. Vamos avançar. Depois temos a nulidade sanável, que é as nulidades relativas. Aí vamos num exemplo só. Emprego de uma forma de processo quando a lei ordena o emprego de outra, salvo quando se tratar de prevista na linha F do artigo anterior. Vamos lá ver. Isto já é uma nulidade relativa. Quando nós usamos, por exemplo, a forma de polícia correcional para irmos instruir o processo de homicídio, era uma nulidade relativa, mas que podia ser sanada. Bastava nós mudarmos o coisa e estava sanado. Pronto. Por isso, aqui está tudo igual. Depois, a sanação das nulidades. As nulidades sanáveis ou relativas ficam sanadas com o decurso do prazo ou quando ocorrem os pressupostos. A arguição e a sanação destas nulidades estão previstas no artigo 99. Nós temos isto no artigo 99 do Código de Processo Penal de 1929. Indubitavelmente, aqui, a arrumação é muito melhor. Porque aquele Código de 1929, no que diz respeito às nulidades, é uma pouca vergonha. Não sei se já tive. O artigo 98, ficamos sempre a saber o que é que se quer que seja nulidades e o que é que não se quer ter. Aqui não. Aqui ele separou logo nulidades que eles chamam insanáveis e nulidades sanáveis. Pronto. Ficou resolvido. Depois, efeitos da declaração de nulidade. Estes efeitos nós temos no artigo 98, 99 e 100, no Código de Processo Penal de 1929. As nulidades, depois de declaradas, tornam-se nulo o ato em que se verificarem, assim como atos consequentes por eles afetos. É igualzinho. Por isso não vale a pena avançar mais, porque é igualzinho. As irregularidades é também aquela coisinha que só, vamos lá, a irregularidade só prejudica o processo quando for invocada num determinado momento em uma determinada circunstância. Porque a maior parte das irregularidades são inofensivas. É igualzinho também aqui. Terminou. Caros colegas, caros participantes, com o finalmente do professor Sambo, resta-nos agradecê-lo. Entretanto, nós agradecê-lo, pronto, pela forma exaustiva como nos apresentou o título terceiro, de forma pedagógica, exaustiva e interessante. Quero agradecer e felicitar por esta apresentação e até o resumo que nos colocou aí, os slides que fazem uma comparação muito cuidada do regime vigente e o novo regime, onde uma comparação dos dois regimes. A primeira questão que foi colocada ao professor Sambo é que ajudasse a perceber melhor qual seria a perspectiva da abordagem com a outra redação que aflorou relativamente ao artigo 4º. O artigo 4º é aquela que me referi do período de transição, norma transitória, relativamente à entrada em funções dos juízes de garantia. E pergunta o colega, que não tem o nome, significa que o Ministério Público sofreria mais ou menos ataques quanto à questão da inconstitucionalidade do artigo 4º? Eu até posso responder isso enquanto a professor Samuel responde as outras. O que é que aconteceu? O legislador seguiu o pensamento
refletido na doutrina do Tribunal Constitucional angolano, em que retirou da esfera do Ministério Público aquelas medidas de coação que estivessem diretamente relacionadas com a liberdade. Assim, o Ministério Público se ficou sem capacidade de decretar a prisão preventiva, ficou sem capacidade de decretar a prisão domiciliar e ficou sem capacidade de decretar a interdição de saída. Porque há uma corrente constitucional, isto até expresso em jurisprudência, que entende que a interdição de saída acaba por limitar o direito de ir e vir. Daí que essas três medidas passam a ser exclusivas, da competência exclusiva do juiz de garantias. Entretanto, o Ministério Público, e aqui também há críticas, pode ser até que se volte a levantar questões para que o Tribunal competente volte a apreciar a questão da constitucionalidade, manteve-se, como não podia deixar de ser, com o termo de identidade de residência, porque é de lei que qualquer pessoa constituída arguida deve declarar a sua residência. Então deve ser passado um termo de identidade para permitir a sua notificação de que ele reside, qual é a sua identidade e a sua residência. Isto é óbvio e não afeta direitos fundamentais. Terá ficado com a imposição a mais algumas medidas, como obrigação de apresentar-se, deve vir regularmente apresentar-se às autoridades judiciárias. Também terá ficado, eventualmente, com a proibição do exercício de determinadas atividades, não frequentar determinados lugares. Imaginemos no crime de violência doméstica, proibição de contactos. Há aí algumas que não têm a ver, as outras todas, mais simples, que não têm a ver com a liberdade em si mesmo, com a limitação da liberdade da pessoa. O legislador manteve na esfera de competência do Ministério Público. Mas se alguém há de voltar a questionar se elas são constitucionais ou não, isto é a liberdade de todos e caberá claramente ao Tribunal Constitucional vir dizer se elas ofendem algum princípio constitucional ou não. A segunda questão, gostaria que fosse aflorado o significado da parte civil. Esta questão também é para o Dr. Eduardo Sam. A terceira questão, poderia esclarecer a que juízo o legislador se refere o número 3 do artigo 22, na linha C do artigo 19 e na linha D do artigo 20, quando faz alusão à intervenção do juiz na fase de instrução para efeitos de conexão. Bem, eu acho, é claro que aí será o juiz de garantias. O único juiz que terá intervenção na instrução preparatória e que há de presidir a instrução contraditória é o juiz de garantias. Como veremos lá mais adiante, em obediência ao princípio do contraditório, o juiz que presidir a instrução contraditória não poderá ser o mesmo depois a decidir. Por isso é que os tribunais de comarcas estão estruturados, nos termos da respectiva lei, em salas de garantias e salas de crime, no fundo, salas de julgamento. As salas de julgamento é que vão cuidar o processo. É instruído pelo Ministério Público, pronto, com acusação, é introduzido para o juiz de garantias. Caberá ao juiz de garantias, que é o que tem atuação na instrução, aceitar ou não a acusação do Ministério Público. Esse despacho aceita a acusação do Ministério Público. Depois vêm os termos habituais à notificação. Mas se eventualmente o Ministério Público ou a defesa entenderem que a instrução não está suficientemente consolidada, podem requerer a instrução contraditória. A instrução contraditória, que é presidida pelo juiz de garantias, vai terminar no despacho de pronúncia. Não havendo, eu estou aqui a antecipar normas que estão lá mais adiante, não havendo instrução contraditória, o despacho que aceita a acusação do Ministério Público é equivalente e o processo é remetido ao juiz de julgamento a posterior. Pelo que qualquer intervenção na fase de instrução preparatória e na fase de instrução contraditória caberá ao juiz de garantia. É o juiz na instrução. A sua função chama-se de garantia porque a sua função fundamental é assegurar as garantias e os direitos e liberdades fundamentais das pessoas na fase de instrução preparatória.
A outra questão, a quarta. Se já temos órgãos de polícia criminal de competência específica, caso não tenhamos, hipoteticamente, quem os quais poderão vir a ser esses órgãos? Olha, um deles é esta polícia, né? Essa divisão de ilícitos penais, embora ela também é genérica, não é específica. Ela terá competência genérica, mas se calhar aí o professor Sam poderá nos dizer de eventual necessidade de criação de um órgão específico para a investigação ou combate de determinados tipos de crimes em concreto. Não será inconstitucional, essa é a quinta questão, obrigar o arguido a responder com verdade às perguntas sobre seus antecedentes criminais? Não seria trabalho do Estado que, por meio dos seus órgãos, quais sejam identificação, cadastro, polícia disponível, buscar os antecedentes criminais? É uma boa questão. E tem estado a ser colocada muito esta análise da constitucionalidade desta solução. Mesmo a nível do debate parlamentar, foi colocada com muita profundidade. Mas o legislador optou que nesta dimensão, neste particular, quanto aos seus antecedentes, o arguido é obrigado a dizer a verdade. Quanto aos factos, ele até pode mentir, pode não dizer a verdade ou não dizer nada. Mas em relação à sua identificação, aos seus elementos de identificação e aos seus antecedentes criminais, aí o legislador entendeu, ora, se há quem questione a constitucionalidade desta disposição, caberá sempre ao Tribunal Constitucional aferir se também ao arguido deve ser reservado o direito de mentir relativamente ao seu, ou de calar-se relativamente aos seus antecedentes criminais. Isto referia-se ao artigo 68. Já surgiram novas questões. A sexta pergunta. O Ministério Público está representado em todos os municípios e muitos deles não há formados em direitos, não há licenciados nos municípios em que está o Ministério Público, nem advogados. Não, excelente questão. Como classificar a pessoa idónea para assistir ao interrogatório? É verdade. Esperemos que o Instituto da Defensoria Pública se desenvolva, que o Ministério Público desenvolva isto e possa absorver muitos licenciados em Direito que estão aí a fazer outras coisas ou simplesmente desocupados. Apesar de, pronto, o Estado já tem excesso de funcionários e dificuldades de liquidez para pagar os salários. Mas aqui é uma boa forma, uma solução, a Defensoria Pública, e as pessoas aí já aceitariam, estão vinculados ao Estado, já aceitariam mais ir trabalhar nos municípios. Os nossos advogados, com todo o respeito que temos por eles, a sua natureza liberal faz com que eles optem onde ficar. E sabemos que o mapa de fixação dos advogados concentra-se nas grandes cidades. Os municípios não têm. E grande parte deles nem sequer têm outros licenciados em Direito. O que fazer? Pessoa idónea. Daí esta solução da pessoa idónea, porque a tendência de alguns parlamentares era que ficasse mesmo só licenciado em Direito, e também tivemos que chamar a atenção, vocês podem criar o caos. Então, no meu município, no meu Sanza Poma, não tem nenhum licenciado em Direito, eventualmente, se não tiver. Faço o quê? Não se faz interrogatórios, não se faz nada. Daí que o acrescentar daquela pessoa idónea é qualquer pessoa com conduta irrepreensível, um bom chefe de família, um bom professor, um bom pastor, um bom médico, um bom enfermeiro, um bom agrônomo, um bom cidadão, preferencialmente um cidadão que tenha noções básicas de direito. Então vamos ter que buscar isso. E olhem para atenção a relação que isso tem com a proibição de designar defensores oficiais dos respectivos serviços. Nem os funcionários da Procuradoria-Geral, nem os funcionários do SIC serão mais. E no dia a dia das esquadras, são esses que são designados, são nomeados defensores oficiosos. Então, a partir do dia 11, ainda há pouco ligou o chefe dos serviços do Ministério Público no SIC, aqui problemas graves, como é que vamos resolver isto? Temos que resolver. A ordem foi daquelas que muito se bateu para que fossem os advogados, os defensores, os licenciados. A ordem tem que ser chamada, eventualmente, para colocar estagiários junto das esquadras, para estarem disponíveis, ou identificar-se pessoas idôneas, não sei de onde, não sei que pessoa idônea é que vai ficar sentado na esquadra para ser nomeado o defensor. Mas aqui eu acho que, em relação às grandes cidades,
a ordem pode jogar um papel fundamental, colocando estagiários, até interessa isso para os estagiários, e há muitos estagiários nos escritórios de advogados, que podem perfeitamente ficar nas unidades de polícia, disponíveis com escalas e que estariam sempre disponíveis, ou nas quadras de polícia, enquanto não entrar em funcionamento. Se no dia 11 os juízes de garantia entrarem em funcionamento, e onde estiverem as secções de garantia dos tribunais de comarca, tem que ter um corpo de estagiários ou de advogados disponíveis a fazerem as defesas. Eu penso que há aqui necessidade de articulação entre os órgãos de administração da justiça. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados, e os respectivos, o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral e a Ordem dos Advogados. Mas o Ministério Público, embora esteja representado em todos os municípios, não está em todos. Há municípios, há colegas do Ministério Público que atendem 2, 3 municípios. E, para a nossa desgraça, alguns deles nem transporte têm que fazer deslocamentos de táxi, de Candongueiro, de Cupapata, para ir atender aqui aquele município. Este desafio agora vai ser transmitido aos juízes de garantias, não é? Eles também terão colocados em centros, ou a polícia cria condições para levar os presos do município em que ele ocorrer um homicídio num determinado município, a polícia tem que ter meios para... A proposta original apontava 72 horas, mas o legislador baixou o período de detenção máximo para 48 horas. Haverá um rasteio muito grande ao ter sido aceita a norma de que, antes de levar, isso depois vamos vê-la em sua própria sede, na aplicação das medidas de coação, antes de levar ao juiz para fazer o primeiro interrogatório, o Ministério Público pode fazer um interrogatório sumário para aferir se tem necessidade ou não de aplicar uma medida de coação. Na verdade, o que leva ao juiz é para aqueles detidos a quem seja sujeito a uma medida de coação. Se não há necessidade, até porque a prisão foi mal feita, ou porque não reúne critérios para a aplicação de uma medida de coação, não precisa levar a primeiro interrogatório, porque não se requer prisão para isto, porque senão teríamos que teria que se inundar os gabinetes de juízes de dezenas ou centenas de pessoas. Tudo que a polícia traz para a prisão, teriam que ir todos ao gabinete de juízes. Isto não seria nada funcional. Pode-se questionar a bondade dessa medida. Era o seu. A 9ª pergunta tem a ver com os advogados, pessoa idônea, licenciados em Direito. É o problema que temos hoje, que não se vai resolver no mês, na entrada. Vamos esperar que haja mais licenciados que possam ser distribuídos por todo o país e lá onde existirem tribunais de comarca possam existir, ou lá onde existir juízes de garantias para decretar a prisão preventiva e outras medidas que afetem a liberdade das pessoas, restringam a liberdade das pessoas, possa estar lá um licenciado em Direito ou uma pessoa com formação em Direito para uma maior garantia de defesa dos amigos. Vínhamos fazendo até hoje, infelizmente, fragilizava muito estas garantias. Temos que continuar a criar bases sólidas para a consolidação do nosso Estado de Direito. Para isso, uma justiça equilibrada, um Ministério Público forte, uma acusação forte, com juízes independentes, tecnicamente bem formados, estamos em crer que podemos oferecer um melhor produto à nossa sociedade, servirmos como fator de estabilidade e desenvolvimento. Mas, acima de tudo, dizia-vos, o segredo da celeridade, da eficácia dos atos processuais, o homem, o operador de direito, juízes, procuradores, técnicos de justiça, são o principal fator de serviço. A pessoa já vai entrar, está a sair. Está bem. O Samba vai pedir-nos um minutinho. O fator principal somos nós. O legislador oferece-nos os instrumentos. Nós, no nosso dia a dia, na nossa consciência, temos que ser os principais responsáveis. Saber o quanto custa a falta de uma decisão num determinado processo, as consequências que isso tem. Quais são as instituições que param? Falta uma decisão no processo de crime, providência possível. Está connosco, dia a dia, capacidade de resposta, simplificar coisas, penetrar, sentir aquelas pessoas carentes dessa solução vivem, as vítimas, os ofendidos, o próprio criminoso detido, quem entende uma presunção de inocência, quando se mantém a prisão e ninguém decide sobre essa prisão, isso custa.
Então, temos aqui uma grande responsabilidade no processo penal. Sabemos todos que a última ratio, tendo em conta a gravidade das medidas que decorrem do processo penal, deve haver maior sensibilidade dos operadores, sua materialização por via do processo penal. O Sambo vai responder às outras questões. Eu queria agradecer as questões colocadas, todas elas de grande interesse, todas elas de muito grande interesse, muito pertinentes. A primeira questão diz o seguinte: inclusive as saudações, etc. Sobre o artigo 4º, tem a ver com o artigo 4º, gostaria que nos ajudasse a perceber melhor qual seria a perspectiva da abordagem com a outra redação que aflorou. Significa que o Ministério Público sofreria mais ou menos ataques quanto à questão da inconstitucionalidade deste artigo 4º. Bem, o artigo 4º, como todos sabem, é o artigo 4º da lei que aprova o Código de Processo Penal. Então, o que é que acontece? O que acontece é que este artigo 4º é a lei que diz que, ou que se refere ao facto do Ministério Público ter de se manter em funções, ir, vamos lá, resolvendo as atribuições do juízo de garantias, enquanto eles não estiverem instituídos ou instalados ou criados. Bem, esta é uma questão muito parecida com o problema que se colocou a nível do Tribunal Constitucional. Acho que se recordam bem que o Tribunal Constitucional, aí há uns anos, se não me engano, em 2007, inconstitucionalizou determinados atos que são praticados pelo Ministério Público. Como, por exemplo, o primeiro interrogatório do réu preso, a própria prisão preventiva, porque, na perspectiva do Tribunal Constitucional, estes são atos de natureza jurisdicional e que nunca deveriam ser praticados pelo Ministério Público. Uma coisa é certa, o Ministério Público vem praticando estes atos pelo menos desde 1978, por isso há mais de 40 anos. Por isso, há mais de 40 anos que o Ministério Público pratica estes atos de natureza jurisdicional e a Constituição de 2010, de fevereiro de 2010, tem 10 anos neste momento, foi precisamente a Constituição que veio-nos trazer a ideia de que efetivamente era necessário um juiz de garantias. Mas o que é que aconteceu com a decisão que foi tomada pelo Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional diz que os atos do Ministério Público, face ao interrogatório do juiz preso, face à aplicação da prisão preventiva, que é inconstitucional. Até aí parecia que tudo estava resolvido. Mas só que depois o Tribunal Constitucional diz que, mas enquanto não existirem condições, que as coisas podem continuar como estão. Isto cria um conjunto de problemas de natureza jurídica. O primeiro problema que se coloca é o seguinte: então, se as condições que nós temos para trabalhar únicas são precisamente estas, e o Tribunal Constitucional acabou concordando com isso, confirmando que as únicas condições que nós temos neste momento são precisamente as de ser o Ministério Público a ter que realizar estes atos, então nunca podia arbitrar a inconstitucionalidade. Então vai arbitrar a inconstitucionalidade, vai decretar a inconstitucionalidade face a um ato que só pode ser feito daquela maneira. Inconstitucionalidade nós decretamos em relação a atos que deviam ter sido feitos de uma forma e foram feitos de outra. Mas quando nós só temos uma única forma de realizar este ato, nós não podemos considerar inconstitucional. Por isso é que este é um acordo que só por si tem natureza contraditória. E o que é que isto acarreta?
acarreta que todos aqueles que depois se querem filiar, vamos lá, a pureza, a vernaculidade deste acórdão, acabam criando soluções irregulares também. Foi o que aconteceu agora com o artigo 4º. O artigo 4º diz que o Ministério Público cessa as suas soluções essas, ao nível das atribuições que tem com os juízes de garantia, logo que comecem a trabalhar os juízes de garantia. Quando a solução, a meu ver, seria pôr a trabalhar os juízes de garantia. Se efetivamente os juízes de garantia são importantes para a realização da justiça, nós não podemos estar a protelá-los de uma forma que me parece justificada. E a solução seria nunca dizer que ad eterno fica o Ministério Público a resolver o problema do Tribunal ou do Juiz de Garantia, mas seria, vamos criar os tribunais de garantia e acabou. Logo, estão criados e começam a trabalhar os juízes de garantia. Acho eu que o erro que se fez logo a partida de inconstitucionalizar um ato que só poderia ser praticado daquela forma, acabou criando outros erros a eito e como consequência. E é o que acabou ocorrendo aqui. Mas pronto, nós agora, lei é lei, dura lex, sed lex, e o que nós temos que fazer neste caso é apenas cumprir com a lei e, pronto, e ver se o Conselho Superior da Magistratura rapidamente, então, cumpre com os seus desígnios, que é pôr em funcionamento a máquina dos juízes de garantia. Essa é a resposta que eu tenho a dar em relação a este tema. Então, eu acho que não só achei a decisão do Tribunal Constitucional atípica, mas, por consequência, esta decisão também forçosamente acabou por tornar-se atípica. Segunda questão colocada. Gostaria que fosse aflorado o significado de parte civil. Doutor Eduardo, sim, senhor. Parte civil é um termo que nós não estava no nosso léxico jurídico. Nós usávamos partes, talvez, nós tínhamos outros termos. Não este de parte civil. A parte civil é um termo novo. Que quer dizer, parte civil são todos aqueles que ou demandaram, sob o ponto de vista da responsabilidade civil, ou estão a ser demandados. Porque na relação jurídica ou processual penal, como nós acabamos de ver, o processo civil é enxertado sempre que há responsabilidade civil por delitos. Este processo civil fica enxertado no processo penal. Quer dizer que tudo é realizado no processo penal. Por isso, se é tudo realizado no processo penal, o que acontece é que quando se comete um crime, para além dos arguidos daqueles que cometeram o delito, existem pessoas, umas que são partes civis que foram prejudicadas com o delito e outras que são partes civis que contribuíram para que haja responsabilidade civil, ou seja, que também têm responsabilidade civil. Como, por exemplo, acontece muitas vezes as seguradoras em termos solidários. Por exemplo, há situações em que os donos dos carros, os donos de uma viatura que tem um acidente, etc., pode acontecer que haja uma responsabilidade solidária. E são, às vezes, pessoas que nós podemos considerá-las como partes civis, mas que não têm responsabilidade criminal. Por isso, é precisamente este o conceito de parte civil. São todos aqueles participantes contra quem se faz a demanda e que também podem, vamos lá, demandar. Mas quem é que manda? Agora,
Número 3. Doutor Sam, poderia esclarecer se o juiz legislador se refere no número 3 do artigo 22, 19 e 20, alusão à intervenção do juiz na fase de instrução para efeitos de conexão. Esclarecer a que juiz o legislador se refere. Isto está tudo ligado. Pois, ele, juiz, comete crime de crime fora dos conselheiros estabelecido e decidir em termos do número 3, 4 do artigo 22, comete vários crimes fora do condicionalismo. Aqui, e 20, artigo 20. 20, outros casos de conexão. Vamos lá. Aqui, embora eu não tenha entendido bem a pergunta, mas vou tentar dar uma resposta que possa ser suficientemente abrangente para responder a questão. Porque a pergunta que me está a fazer gravita em torno da problemática da competência por conexão. Então, o que é que acontece aqui na competência por conexão? Competência por conexão é aquela competência que normalmente sai fora das regras gerais de competência. O que quer dizer isto? Quer dizer que alguém comete um crime e ele está sujeito a um determinado tribunal, em termos de competência. Mas como o seu crime está relacionado com o crime, então a competência por conexão, e esta relação chama-se a tal conexão, faz com que ele seja julgado onde no tribunal daquele que cometeu o crime mais grave. E então todos eles são julgados no mesmo tribunal. Chama-se isso competência por conexão. Então o que é que acontece aqui? O artigo 19, que faz referência aqui, o artigo 20, diz aqui, o 19 faz referência, diz que há conexão quando o mesmo agente pratica vários crimes. Aí estamos face àquilo que se chama conexão subjetiva. Quer dizer que a referência, o agente comete vários crimes. Embaixo, no artigo 20, diz aqui, outros casos de conexão, onde se diz que cometerem o mesmo que vários agentes cometerem o mesmo crime em coparticipação, cometerem crimes reciprocamente. Bem, sempre que há crimes em participação e crimes recíprocos, e aí, os crimes recíprocos, os crimes em participação, e ainda existem aqueles crimes que são resposta uns dos outros, estes crimes entram naquilo que se chama conexão objetiva, porque é o conjunto de crimes que vai determinar, então, a competência do tribunal. Agora, falou-me aqui da linha C. A linha C está a dizer, comete vários crimes fora do condicionalismo, estabelecido no número anterior, e o juiz decide nos termos do disposto no número 3 e 4 do artigo 22. Diz, isto quer dizer que na linha A e na linha B, nós vemos que são os que praticam crimes, que praticam vários crimes através da mesma ação ou omissão. Praticam vários crimes, que é a mesma pessoa, né? Pratica vários crimes em condição de uns serem causa e efeito de outros. Depois, comete vários crimes fora do condicionamento estabelecido no número anterior. Isso quer dizer que há pessoas que podem cometer vários crimes que não estejam, vamos lá, relacionados, não tenham as características, estejam fora dos condicionalismos dos anteriores. Porque qual é o condicionalismo do anterior? O condicionalismo do anterior
é que os crimes são praticados pela mesma pessoa e esta mesma pessoa praticou crimes em condições de conexão subjetiva. Agora aqui, diz que comete vários crimes fora do condicionamento estabelecido no ano anterior, o juiz decide. E então aí o juiz pode decidir de forma diferente. Não decidir como resultado de uma conexão, mas como se não houvesse conexão. Isto é a resposta que eu dou daquilo que eu consegui entender da pergunta que me fez. Agora, tem aqui a pergunta quarta, onde diz, Dr. Sandro, efetivamente já temos algumas órgãos de polícia criminal, competência específica. Caso não tenhamos, hipoteticamente, quem ou quais poderão vir a ser órgãos de polícia criminal, número 2 dos 56. Por isso, número 56, vamos lá, 256 são órgãos de polícia criminal de competência específica, aqueles a quem a lei tenha conferido ou venha a conferir tal estatuto. Bem, o que é que nós queremos dizer com isso? A pergunta está muito bem urdida, bem feita. Porquê? Porque nós, neste momento, temos dois órgãos de polícia criminal com competência genérica. Competência genérica por quê? Chama-se competência genérica porque tanto o SIC como o DIP pertencem à Polícia Nacional, o SIC pertence ao Ministério do Interior, o DIP pertence à Polícia Nacional. Mas tanto um como o outro, vamos lá, têm competência genérica porque podem julgar todos os crimes, em princípio. A sua repartição baseia-se em critérios, nos critérios de gravidade de crime, não de qualidade de crime. Por isso, em princípio, tanto uns como outros são tidos como competência genérica, e eles apenas dividem a área genérica pelos dois. Uns ficam com crimes até X e outros com até Y. É isso. Agora, o 2 que se refere aqui, diz que órgãos é que podem ter a tal competência. São órgãos de polícia criminal de competência específica, aqueles que a lei. Existem, muitas vezes, órgãos que têm competência específica. Inclusive, não tem sido, não tem sido pouco frequente o SME, que é o Serviço de Migração Estrangeira, não resistir à tentação de lutar para que seja um órgão de competência específica ao nível da imigração estrangeira, da imigração em fronteiras. Por isso, nós neste momento, a lei faz esta formulação, dizendo, quando houver, eles vão se inserir aqui. Mas existem órgãos neste momento, até mesmo a própria Polícia Fiscal, até mesmo a Polícia de Fronteira, são polícias que um dia ganhem fóruns de polícia criminal, elas podem querer ser esta polícia específica que aqui está. Só que neste momento não o são, porque a lei não foi aprovada assim. Achou-se que os únicos órgãos de polícia criminal genéricos seriam o SIC, do Ministério do Interior, e o DIP da Polícia Nacional. Penso que respondi a essa questão, porque eu percebi bem aquilo que diz, bem a sua dúvida. Depois, não será inconstitucional obrigar o arguido a responder... Então, posso ir para a frente? Pronto, qual é que eu respondo? A última deste trabalho, o conteúdo do artigo 55 não esvazia ou não colido com a instituição do Ministério, com as atribuições do Ministério Público. Gostava que esclarecesse a atividade judiciária do Ministério Público a que se refere o número 48. Bem, vamos lá ver. O artigo 55 não nos parece que entra em contradição com nada.
Aqui temos o artigo 55. O artigo 55 diz que compete à Polícia Criminal assistir quando julgar o Ministério Público. Só aí nós já vemos que existe uma relação, se não é de complementaridade nem de subsidiariedade, pelo menos uma relação de dependência entre o Ministério Público e a Polícia Criminal. Depois diz que compete, em especial às horas de Polícia Criminal, proceder a interrogatórios, ordenar revistas e buscas e acompanhar pela autoridade judicial. Aqui, por aquilo que está aqui, pode parecer que exista alguma contradição ou alguma colisão, ou até mesmo sobreponibilidade entre as atribuições da polícia e do Ministério Público. Mas é necessário ter em conta que a polícia criminal, tanto o SIC, funcionam sob a direção do Ministério Público. Por isso, funcionando sob a direção, todos estes atos que aqui estão, que aparentemente, não digo aparentemente, mas que estão da titularidade do Ministério Público, eles são praticados pela polícia com delegação do Ministério Público. São praticados em termos de delegação, uns, outros, por ordem ou mandato do Ministério Público. Por isso, não vejo que haja aqui nada que possa colidir, porque estes são precisamente atribuições que a polícia tem, e mal da polícia, se em momentos de urgência e em determinados condicionalismos, mal da polícia não pudesse proceder a interrogatórios do arguido em liberdade e aos interrogatórios e não pudesse ordenar revistas, buscas, etc., e não pudesse acompanhar buscas. Se a polícia não pudesse fazer isso, principalmente nestas grandes áreas mais inóspitas do nosso país, há sítios onde só existe polícia, não existe nem juiz, nem Ministério Público. Há sítios que a única autoridade que está é a polícia, municípios, aldeias no interior, onde é a polícia que tem mesmo que realizar, em termos de urgência, com orientações posteriores ou anteriores do Ministério Público, mas ela tem que realizar as diligências. São diligências que a própria lei permite que sejam realizadas. Não vejo nenhuma contradição. Agora, está a esclarecer-se a autoridade judiciária do Ministério Público a que se refere o número 48. A autoridade judiciária compete ao Ministério Público participar na descoberta de dados, determinando a situação que deve ser objetiva. Aí, a autoridade judiciária participa na descoberta da verdade, isso nos termos do artigo 1. Eu acho que assim, para além do artigo 1, devia interessar também a direção da instrução preparatória, devia interessar por todo este quadro, este complexo de atribuições do Ministério Público, é que tornam o Ministério Público um órgão forte na direção da instrução e da investigação e até na gestão e na funcional das polícias criminais. Por isso, eu penso... Não, eu já não preciso mais. A não ser que tenha mais algum... Não. Pronto, então, sendo assim, eu desejava apresentar meus agradecimentos pela atenção que tiveram